Bom, amigo do Fla News, hoje a gente dando continuidade à cobertura da eleição do Flamengo. A gente está aqui com o Fausto Guerra, candidato a vice-presidente geral do Flamengo pela chapa verde, Flamengo Nova Geração. E a gente vai bater um papo com ele, como a gente já bateu papo com alguns outros vice-presidentes, algumas figuras notáveis do Flamengo, dirigentes. E antes de dar o espaço para o Fausto dar aí seu boa tarde, boa noite, ou bom dia, boa madrugada, a gente não sabe a hora que a pessoa assiste, eu já deixo logo uma pergunta, né, que é pra... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta e explicar o porquê que eu faço. Que muitas vezes a gente olha o dirigente e não, acha que esse dirigente não tem uma história de torcedor com o Flamengo, né? Então, antes de você fazer sua apresentação, depois você responde como e quando começou sua relação de torcedor com o Flamengo. Tá certo. Muito obrigado a todos, ao blog Ser Flamengo, ao Fla News, que são veículos que têm aí engrandecido essa eleição, têm trazido informação de forma isenta. Isso tem sido muito importante para o processo democrático do Flamengo. Eu vou dar boa tarde porque vamos usar o nosso referencial, né? Nós estamos de tarde. Estamos de tarde. Os amigos que estão de madrugada vão assistir a qualquer hora, mas para nós é boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, da importância dessas eleições e do processo democrático do Flamengo. Eu comentava agora com integrantes de outra chapa, estávamos reunidos no café e conversando, e cada um com uma cor diferente de camisa, conversando, tomando um café, e bebendo uma água e falando sobre o Flamengo. Isso é de uma importância fundamental, porque você percebe que as instituições do Flamengo estão consolidadas. É um clube em que preza a ordem, em que preza o estatuto. O estatuto está sendo obedecido. Isso é o mais importante. Mas o amigo queria saber... Como que é a sua relação de torcedor? Como começou a sua relação de torcedor com o Flamengo? De torcedor ou de torcedor? Torcedor. Torcedor. Cada um tem a sua história. A minha é engraçada. Meu pai é imigrante, veio do Nordeste. Quando chegou ao Brasil, o grande time do momento era o Vasco da Gama, que era o... Me ajuda tudo. O Expresso da Vitória. Expresso da Vitória. E ele tornou-se vascaíno. Quando eu nasci pequenininho, meu pai era um vascaíno não muito fanático, trabalhava muito, me levou para o primeiro jogo do Maracanã. Subia-se pelo elevador, naquelas cadeiras especiais, o Flamengo e Vasco. Foi o erro dele. Foi onde ele perdeu. Quando abriu a porta daquele elevador, você já foi nesse? Eu já vi, só disso. Abriu, que eu entrei, eu vi aquela massa, aquela coisa, me deu uma sensação assim, de felicidade de estar ali. Sentamos, evidentemente, no lado do Vasco e foi 3-1 para o Flamengo. E a cada gol, a cada jogada, a cada tudo, a torcida do Vasco calada, quietinha, submissa. E a do Flamengo totalmente presente, levando o espetáculo nas costas. Eu olhei para meu pai e falei, pai, eu quero estar ali, eu quero aquele lado ali. E ele se arrependeu de ter me levado nesse jogo. Foi assim que começou o meu amor pelo Flamengo. O nosso amigo, o angolano Sandro Rilho, ele contou, quando eu entrevistei, grande figura. Ele disse que você, às vezes, ia ao Maracanã e você ia pro outro lado da torcida para poder ficar assistindo. Como é que é isso? Foi o seguinte, foi no tricampeonato sobre o Botafogo, eu creio que foi no 3-1, que teve aquele último gol do Tardelli. 2008. Foi 2008? 2008. Eu fui nas três finais, eu realmente agora me confundo. E eu me indignei com aquilo, falei, meu Deus, eu estou perdendo o melhor da festa. Eu estou fazendo a festa e dando a festa para o outro lado. Eu até tenho um projeto que eu vou levar para o presidente Lisa, de cobrarmos o ingresso do adversário mais caro. Porque o adversário está de frente para a torcida do Flamengo. Ele está presenciando o maior espetáculo da terra. Se eu pago R$20, ele tem que pagar 40. Ele está vendo a torcida do Flamengo. E eu tirei a camisa do Flamengo, deixei com o meu filho, eu tinha o chaveiro do Flamengo, tirei a carteira, e dei a volta no Maracanã, o segurança barrou, não, eu estava ali no Botafogo, mas você é do Botafogo? Eu fiz uma cara de choro assim, falei, é do Botafogo, pode entrar. Aí entrei e fui para a torcida do Botafogo nos minutos finais do jogo, meu filho preocupadíssimo. E foi o maior espetáculo quando acabou o jogo. A torcida do Flamengo vibrando, e eu olhava pro lado e os botafoguenses, perdemos 1-1. Eu falei, companheiro, mas
A vida é assim mesmo. Faz parte. E como que é hoje essa relação? Você continua indo aos jogos, continua acompanhando? Como é que é hoje, na data presente, a sua relação com o clube? Bom, eu sempre fui um torcedor de arquibancada. Daí a graça toda está em ir à arquibancada. Meu filho hoje com 18 anos, quando fundou-se a Urubuzada, que eu percebi que era uma torcida interessante, uma torcida mais leve. No início eles tinham lá um projeto de ser uma barra, né? Com inspiração das barras argentinas. Eu comecei a levá-lo, ele pequenininho, em todos os jogos para ficar na Urubuzada, que antes íamos para cadeira, porque era pequenininho, a mãe não queria, tinha medo. E com a Urubuzada desde o primeiro ano de fundação. E tenho grandes amigos lá, acho uma torcida maravilhosa. A raça também, gosto muito, Flamanguaça, mas sou um torcedor de arquibancada. Eu gosto de arquibancada. A final de 2009 foi muito interessante. Eu fiquei 5 horas e 25 minutos na fila de sócio proprietário aqui dentro da Gávea, para conseguir o ingresso. 5 horas e 25. E depois eu estava em Recife, acordei de sábado para domingo, peguei um avião, meu filho foi me buscar no aeroporto, fomos direto para o Maracanã, chegamos às 2 horas da tarde, já tinha aquela entrada, aquela fila, eles separam em 2 entradas ali da arquibancada, né? E levamos quase 1h30 para conseguir entrar, cotovelado, uma confusão. Mas foi inesquecível, a final de 2009, inesquecível. E com o meu filho, na primeira final de campeonato brasileiro que eu fui com o meu filho. Já tínhamos ido a finais do estadual, mas é indescritível, é diferente. Eu já tinha estado na final de 80, o gol do Nunes. A final do 3-0 em cima do Botafogo, Santos. que ano foi? Do Botafogo foi 92. 92 no primeiro jogo. O segundo jogo eu não consegui ingresso, não fui, infelizmente. Mas fui no primeiro. E na final do Santos eu não fui, de 87, de 1-0 do Internacional, o gol do Bebeto. Então é isso. Agora a gente vai entrar um pouco na parte política, né? Eu sei que você tem um histórico dentro do Flamengo de serviços prestados ao clube. E além de você também descrever pra gente o que você já fez no Flamengo, de você falar também quando e por que, o que te motivou a se tornar sócio do Flamengo. Boa pergunta. Eu já vi a entrevista do Marcelo Gorodit que você fez. Aí eu fiquei pensando, o Túlio vai me fazer a mesma pergunta. O que eu faço? Tento arrumar uma resposta diferente e não vou ser tão sincero, ou respondo exatamente a mesma coisa que ele falou, correndo o risco de ser chamado de copião, alguma coisa. Exatamente o que o Gorodit falou. Eu resolvi entrar na vida política do Flamengo por indignação. Por perceber que os rumos que o clube estava sendo levado não condiziam com aquilo que eu queria para o meu clube. Eu queria alguma coisa diferente. Eu queria um Flamengo estruturado, um Flamengo vencedor, um Flamengo que desse voz à sua torcida, que compreendesse que o seu patrimônio é a nação rubro-negra, nada mais do que isso. O que faz nós estarmos aqui agora é a nação rubro-negra. A nação rubro-negra é o princípio de tudo, princípio, meio e fim. É isso, amigo. Agora, por que é importante o torcedor do Flamengo se tornar sócio do clube? É importante e difícil. É importante, evidentemente, porque ele vai passar a influir nos destinos do Flamengo. Como? Através do voto. O voto é de 3 em 3 anos. Então o cidadão ele se associa a um clube social, que às vezes é longe da casa dele, ele não vai frequentar, ele paga uma mensalidade, a mulher reclama que está gastando um dinheiro à toa com o negócio de Flamengo, já compra ingresso, camisa, por que você está fazendo isso? Eu acho que nós temos que criar uma forma do torcedor estar próximo do Flamengo. Porque o torcedor é o Flamengo é o torcedor. E nos últimos anos, nos últimos 33 anos, tem havido uma intenção deliberada das diretorias de manter o Flamengo como um clube elitista. Um clube que barra o torcedor, que barra o amante na porta. Tá? Como aconteceu hoje, inclusive com um companheiro seu hoje aqui no clube. Então a nossa proposta como dirigentes do Flamengo, do presidente Lízias, a nossa proposta é aproximar o torcedor do Flamengo. Como fazer isso?
Tem várias formas de fazer isso. Há um projeto do sócio-torcedor? Não, não é. Muito mais abrangente. É uma coisa muito maior que um projeto do sócio-torcedor. O projeto do sócio-torcedor seria uma pequena parte desse grande plano, que começa com a identificação dessa nação. Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Qual é o nível de renda delas? Qual é o nível de... Enfim, através de uma pesquisa, se identifique, catalogue essas pessoas e se tenha acesso a essas pessoas. Como o Flamengo tem que tomar a atitude de acessar essas pessoas para abrir o canal para que elas acessem o Flamengo. Não existe esse caminho sem que o Flamengo tome a primeira iniciativa. No momento em que conhecermos esse universo de torcedores e as necessidades deles, entender o que eles querem, o que eles precisam, em que caminhos que eles querem para chegar à Gávea, quando nós entendermos isso, aí sim nós vamos abrir o canal e criar os projetos que atendam às necessidades. Eu vejo outros clubes fazendo isso, mas de trás para frente. O clube cria o projeto que ele quer, o torcedor vai lá e se adequa ao que ele ofereceu. A nossa intenção é diferente. Nós vamos identificar o que o torcedor quer, identificar o que ele precisa e criar os canais para que ele se aproxime de nós. Alguns vão dizer, isso é utopia, isso não vai acontecer, isso é conversa. Não, não é conversa não, isso é possível. Não é possível em 2 meses de trabalho, em 6 meses de trabalho, mas é possível que seja feito e será feito. Nós temos um projeto abrangente, nós temos um projeto muito, digamos assim, ousado, tá? Mas se eu for falar para vocês, discorrer aqui todas as etapas desse projeto, nós vamos precisar aqui de 3 horas de entrevista e da presença do vice-presidente de marketing para completar algumas coisas que eu evidentemente não saberia assim, precisar. Eu sempre pergunto isso para os candidatos a vice-presidente, qual é a relação dele, no caso, com o candidato a presidente. Então, como que você conheceu o Lisas e como é o relacionamento de vocês hoje? A história do Lisas, me desculpem, pode parecer assim um pouco piegas, mas o Lisas é uma pessoa assim, apaixonante, tá? Com todo respeito, nenhuma conotação diferente, porque o discurso dele empolga, porque o discurso dele é sério, é honesto, ele passa credibilidade. E o que ele quer, o que ele busca, quando você o conhece, passa a conviver com ele, você entende que aquilo que ele fala não é retórica, aquilo é verdade. Ele tem aqueles dados, ele tem aquelas intenções, ele quer fazer aquilo que ele fala. Eu o conheci no debate para a eleição passada. Meu filho estava ouvindo rádio, debate na rádio, na internet, não me lembro bem, e me chamou. Pai, vem cá ver essa pessoa, esse candidato falando do Flamengo. Eu encostei, escutei o discurso dele, falei, pô, é o primeiro discurso coerente, o primeiro discurso até vamos dizer assim, corajoso, de um candidato a presidente do Flamengo, sem aquele subterfúgio, um discurso sério, direto e objetivo. E eu fiquei com o nome dele na cabeça, que é um nome incomum, Lisas. Itapicuru, já não ajuda muito, né? Tanto que o nosso marqueteiro, na hora de preparar a campanha, tirou o Itapicuru, deixou só o Lisas, para melhorar a compreensão. Então, quando eu me associei ao Conselho Deliberativo e vim à primeira reunião do Conselho Deliberativo, por coincidência eu estava com um amigo que era amigo dele. E ele veio, sentou, aproximou-se e se apresentou. Muito prazer, Lisas Itapicuru. Eu falei, é você que estava... Sou eu mesmo. Eu falei, pô, olha, estou honrado de te conhecer, trocamos cartões, fomos almoçar no dia seguinte, ele me explicou os planos que ele tinha para o Flamengo, toda a ideologia que ele tinha para implantar no Flamengo, e eu embarquei na canoa dele e sou Lisas até morrer, estou com ele até agora. E por que você aceitou o convite para ser vice-presidente, candidato, no caso, a vice-presidente da chapa Flamengo Nova Geração? Bom, repetindo, porque eu acredito nos projetos dele. Nós sempre soubemos que a nossa campanha é uma campanha modesta, tá? Nós tivemos até algumas propostas de financiamento de campanha
de pessoas que não eram interessantes ao Flamengo. Tá? Não queria aqui entrar em detalhes. E o Lízias sempre recusou, nós sempre recusamos. E resolvemos seguir uma proposta de independência, de colocar ideias, de chamar os sócios, de conversar com os sócios. E eu me engajei na campanha de vice-presidente, primeiro porque eu acredito no Lízias. Segundo, porque eu acho que eu tenho preparo e tenho condições de dar ao Flamengo um pouco da minha expertise profissional, de marketing, de empresarial que eu tenho nesses anos todos da minha carreira. E eu olhava as pessoas em volta que já estavam no poder ou que pretendiam pegar o poder e eu não via ninguém muito melhor do que eu e Lízias, não. Não vamos aqui ficar né? Choramingando. Você já teve, né, já participou, né, de cargos no Flamengo. Que cargos foram esses? Como é que você, onde você, vou botar assim, sua trajetória política dentro do clube, ou administrativa, se preferir? Bom, Túlio, eu sou um sócio recente. Eu tenho 5 anos e meio de associação, de sócio proprietário apenas. E eu comecei no Conselho Deliberativo, como todos começam, e depois passei para a assessoria do Conselho Fiscal, onde fiquei 3 anos. O pai do Lízias, o Lízias pai, evidentemente, coronel, não sei por que eu chamo de coronel, porque a patente dele é general. Coronel, o general Capicuru, membro eleito desse Conselho Fiscal. Eu fiz campanha para reeleição na época desse Conselho Fiscal, por acreditar na época, enfim, nas boas intenções e no trabalho sério do Conselho Fiscal. Como foi por algum tempo, por um bom tempo, até o Conselho Fiscal fez um excelente trabalho em prol do Flamengo. Recentemente, que eu acho que o Conselho Fiscal tomou uma tendência política em que eu não concordava e aproveitando que eu estava homologando a minha candidatura à vice-presidência do Flamengo, eu aproveitei e pedi exoneração do Conselho. Então, basicamente, a minha trajetória foi militar no Conselho Deliberativo e 3 anos de Conselho Fiscal, onde participei de várias comissões, como relator, como subdiretor, como suplente, em que nós analisamos contratos, o episódio lá enfim, que foi muito delicado, da investigação sobre o Zico, eu fui subrelator e nós levamos aquilo até o final, as últimas consequências, para saber a verdade, para saber o que estava acontecendo e levantar exatamente qual era a participação do Zico, o que aconteceu com o Zico dentro do Flamengo. E nós o fizemos e acho que a minha contribuição foi importante. E o que aconteceu com o Zico? Ninguém até agora, pelo menos a imprensa, não divulgou nada sobre esse caso. A orientação que eu tinha como subrelator desse caso Zico, vamos chamar assim, era investigar os mínimos detalhes, para saber se havia envolvimento do Zico em alguma irregularidade. E eu achei muito interessante isso, e até o final, para realmente levantar. E no final aconteceu o que eu já esperava. O meu coração rubro-negro, eu me arrepio de falar nisso. Não havia nada contra o Zico. Não há nada contra o Zico. O Zico é rubro-negro. O Zico é um... Ou seja, o Zico nunca causou qualquer dolo... Nunca causou nenhum prejuízo ao Flamengo. Por isso que ficou levantado. Haviam indícios de uma negociação de um jogador que foi feito por A, B ou C, que eram indicados pelo Zico. Não se conseguiu provar nem que aquela negociação de um terceirizado, muito menos a saída do Zico, só perguntando para ele por que ele saiu. Vamos perguntar. Mas por improbidade, eu estou aqui afirmando que não foi. Antes a gente vai falar de futebol de novo, da sua relação com o Flamengo, sim, mas eu acho que essa pergunta é importante de fazer. Por que os sócios que estão aptos a votarem devem comparecer no dia da eleição? Túlio, nós fizemos uma guerra de bastidores para tentar trazer a eleição para um sábado, um dia em que a nação rubro-negra poderia comparecer ao Flamengo com tranquilidade e realizar uma festa cívica. A eleição nada mais é do que uma festa cívica. E permitir que o maior número de sócios comparecesse à eleição do Flamengo.
fizemos abaixo-assinado, conversamos com a comissão eleitoral, estivemos em várias reuniões e não logramos sucesso. A comissão eleitoral achou por bem manter a eleição numa segunda-feira, o que eu lamento muito. E um dos argumentos é que era tradição. Eu não posso concordar, porque existem certas tradições aqui no Flamengo de coisas que estão tradicionalmente erradas e continuam sendo feitas porque é tradição. Nós temos que romper isso. Nós temos que partir daqui para um novo modelo de Flamengo. Nós queremos um novo Flamengo. Um Flamengo em que os sócios tenham toda a facilidade. Num sonho dourado meu, o sócio seria trazido aqui para o clube, seria colocado aqui para votar. E ainda íamos pagar o almoço do sócio para ele vir aqui votar, independente de chapa. Nós queríamos os 5.990 sócios aptos a votar. Nós queríamos aqui na Gávea, mas não é o que vai acontecer. Virão pouco mais de 2.000 eleitores, o que eu lamento muito. Uma nação de 40 milhões de torcedores não pode ser representada por 2.000 votantes. Aí vem aquela minha crítica do Flamengo hoje ser um clube elitista. E não pode ser. Não pode ser. O Flamengo é da nação rubro-negra. E nós vamos trabalhar na diretoria para mudar esse quadro. Imediatamente nós vamos trocar as eleições para um fim de semana. E vamos fazer com que haja uma forma... Nós tínhamos pensado em colocar linhas de ônibus com pontos de atração, shopping, enfim, como foi feito no... Você lembra do Rock in Rio, né? E foram colocados ônibus em pontos-chave, que as pessoas iam até esse ônibus, num shopping, podiam parar o seu carro, entrar nesse ônibus e se dirigir ao evento. Que evento é esse? Rock in Rio? Que nada, a eleição do Flamengo muito mais importante que o Rock in Rio. Eu acho que até para encerrar assim, um assunto, opinião minha, o processo eleitoral do Flamengo, desde a formação das chapas, homologação, e eu acho que tudo deve ser repensado, né? Novamente, de ser uma coisa mais fácil de se fazer. Ao alcance mas você passou por isso. Preenchimento de nomes, né? São 200 e poucas pessoas no total, não é isso? E a lista está toda errada, a lista de nomes de votantes, e-mails errados. A lista que eles oferecem aos candidatos. A diretoria vende por R$ 1.500. Cada candidato, R$ 1.500. Para completar, Arthur, a eleição do Flamengo, ela é elitista. Mas ela está de acordo com o estatuto. A gente respeita. Ela é legítima. Claro. Ela é legítima. Se começarmos aqui a defender uma quebra do estatuto, se cada um acha que uma coisa que está errada do estatuto, vamos quebrar, não pode. O estatuto tem que ser respeitado do início ao fim. Claro. Tome-se o poder a diretoria ou influencie-se a diretoria e juntos vamos mudar o estatuto. Quando mudarmos o estatuto, seguiremos um novo estatuto. Enquanto o estatuto é o que está, siga-se o estatuto que está. O importante é manter a ordem, senão vira bagunça. Agora vamos falar de novo da sua relação com o Flamengo. Sim. Qual o momento marcante e inesquecível que o Flamengo lhe proporcionou? Mais marcante. Meu amigo Túlio, embora eu pareça um jovem, para você me chama de jovem, eu não sou tão jovem assim. Anteontem completei 51 anos. Ganhei uma garrafa de caninha 51 de alguns amigos que tiveram essa ideia originalíssima de presentear isso. Então eu sou da geração de 80, eu vi a geração de 80 jogar. Então eu vou dizer, você vai me perguntar qual foi o momento, meu Deus, do Campeonato Mundial, claro. Mas o momento em que eu estava presente ao estádio foi o gol do Nunes em 80, que aquilo foi uma coisa, eu me arrepio só de lembrar. O Reinaldo capengando, coitado, grande, maravilhoso jogador, empatou o jogo 2-2 e saiu mancando com o braço para cima e calou o Maracanã. Aí vai o Nunes, tenta jogar a bola volta no pé dele, estava escrito. E ele coloca entre João Leite e a trave. Aquele gol aqui, nossa, foi uma coisa espetacular. O 2-0 sobre o Cobreloa, numa quarta ou numa quinta-feira,
no dia 13 ou 12. Foi comemorado agora. Ah, dia 13 de novembro. 13 de novembro. Foi um jogo aqui no Maracanã. E depois houve o terceiro jogo no Campo Neutro. Foi em Montevidéu. Esse eu não fui. Eu vou até contar para você porque eu não fui. Porque eu tinha um amigo, um grande parceiro. Quando você tem aquele teu amigo, aquele parceiro de Maracanã, aquele teu amigo, o seu amigo de Maracanã, vai a todos os jogos, estivemos nesse 2-0 e no domingo ele faleceu. 2-1, né? Desculpa. O jogo foi numa quinta e no domingo, ele num acidente horrível de moto, ele faleceu. Já estávamos com... não tínhamos ainda passagem comprada para o Japão. Nós íamos para o Japão. Já tínhamos a passagem para Los Angeles e ele morreu. E foi... Desculpa. E nós não pudemos ir a essa final quando terminou o jogo, enfim. Passa para a próxima pergunta. Tá. A gente está quase encerrando. Desculpa. Nada, que isso, faz parte. Falar de Flamengo, de amigos, de relação é muito forte. Sim, vamos em frente. Quem é o seu maior ídolo rubro-negro? Talvez você já tenha até... Túlio, você é um gozador, Túlio. Meu maior ídolo rubro-negro, o Bugica. É o Zico, meu amigo. Desculpe. Zicão. Os ídolos atuais, você tem o Petkovic. Nossa. Sensacional. Petkovic, recentemente o Léo Moura, enfim, o próprio Adriano, que por situações de vida dele, ele poderia ter estado mais conosco e não esteve, enfim. Bom, mas é um ídolo, nos deu o título em 2009. O Bruno, não estou aqui falando. O jogador. Se eu sou a favor ou contra, o Bruno ele foi jogador. na vida particular dele, mas um ídolo incontestado, defendeu aqueles 2 pênaltis do Paulo Henrique Ganso no mesmo jogo. Eu estava nesse jogo. Eu tenho uma coisa curiosa, eu vou com meu filho no estádio, eu não vejo pênalti. Não? Não. Eu não tenho coragem de ver o pênalti. Então eu sento, tiro o óculos, abaixo a cabeça e meu filho já conhece. E fico esperando o grito da galera. Quando o pênalti é contra, eu fico esperando o nosso grito. E nesse dia foram 2 comemorações, agora recentemente no campeonato de 2011, contra o Boa Vista, no Boa Vista. Contra... O título do Ronaldinho fez o gol de falta. Ah, foi ano passado. Boa Vista, né? Boa Vista. Não, perdão. O título que nós ganhamos contra o Vasco. Foi ano passado. Foi ano passado. Foi o turno. Segundo turno, né? O segundo turno. Também não vi os pênaltis. Não viu? Saí para um cantinho, fiquei abaixadinho ali, esperando terminar. O pênalti eu não consigo assistir. Agora, para a gente encerrar, até com os candidatos a presidente, vice-presidente, ou qualquer outro tipo de entrevistado, eu sempre peço para ele terminar deixando um recado para o sócio e para a torcida do Flamengo e também para falar algo que você queira, né, falar, de repente algo que eu não te perguntei. Esse espaço é seu, a gente já quer te agradecer de coração pela entrevista. Para o sócio, é lógico, a única coisa que se pode pedir para o sócio nesse momento, compareça para votar. Compareça. E antes de comparecer para votar, olhe as propostas dos candidatos. Não se deixe levar por candidatos que fazem o hype da mídia. Ok, podem ter suas qualidades, mas os candidatos pequenos também têm as qualidades deles. O Ulisses é um líder nato, um homem com ideias claras, com uma visão de Flamengo extraordinária. Procure saber, veja as entrevistas dele, entre no site Flamengo Nova Geração, veja o nosso programa, acesse a fanpage do Facebook, do Ronaldo Gonçalves, que é um homem sério, um rubro-negro tradicional, do Jorge Rodrigues, enfim, até da Patrícia Amorim, se você ainda precisa, enfim, encontrar o seu candidato. Pesquise, se informe, saia de casa, arrume um tempinho num sábado, na segunda-feira. Imagine que você tem um dentista, seu dente está doendo, você tem que ir, o dente está doendo. É uma segunda-feira, você vai ter que arrumar um tempo para ir ao dentista. Depois você vai ter que arrumar um tempo para vir votar no Flamengo, porque é um momento de transição importantíssimo para o clube de regatas do Flamengo. Essa é a mensagem que eu deixo para os sócios. Para a nação rubro-negra, eu deixo outra mensagem. Vamos, a partir dessa eleição, pressionar
vamos usar as redes sociais, vamos usar o poder de formação de opinião da mídia e da grande nação para que as eleições do Flamengo mudem de formato. A nação tem que gritar e tem que dizer: eu quero participar. Não sei bem como, mas vocês que estão na diretoria vão ter que arrumar um jeito para que eu participe. Eu quero participar e não me conformo de ficar fora do processo eleitoral do Flamengo. Essa é a mensagem que eu deixo para a nação rubro-negra. Obrigado, Fábio.